Luciano Castan é o novo zagueiro do Sport para a temporada 2024. Eu sou Jonathan Cavalcante, analista de desempenho aqui do canal Jogo Direto, e neste vídeo eu vou trazer para você com detalhes como joga Luciano Castan, o novo zagueiro do Leão para a temporada 2024. Antes de ir para o campo, vamos olhar algumas estatísticas interessantes do Luciano Castan e também o seu mapa de calor, né? Vamos logo para o mapa de calor. A gente já percebe que é um zagueiro que atua pelo setor esquerdo, é um zagueiro canhoto, que tem um grande grau de influência nesse setor, que passa da linha que divide o gramado, né, a linha do meio campo, com certa frequência, né, principalmente nos momentos que tem a bola, a gente vai perceber que ele gosta de construir bastante com conduções. Estatística, 36 jogos nessa temporada, média de 89 minutos por jogo, 14 partidas sem sofrer gols, né, os clean sheets. Duelos vencidos, uma média de 4 duelos vencidos, 58%. 4 cortes por jogo, é um zagueiro que rebate bola com certa frequência também ali dentro da grande área. 63 toques na bola, é um zagueiro que toca muito na bola, né? Nesse contexto do Cruzeiro era uma peça importante na construção. E na bola longa, que é outro indicativo, outro parâmetro muito interessante do Luciano Castan, ele tem média ali de 3.8, 4 bolas longas por jogo e uma média ali de um pouco mais de 50%. Então vamos agora para o campo conhecer um pouco mais do Luciano Castan. Um aspecto que salta aos olhos, né, defensivamente do Luciano Castan é a leitura dele de jogo, né, de espaço, né, sempre mapeando o ambiente, saber onde é que está, dividindo referência, bola, jogador, tendo a coordenação para balançar com a linha, para fechar os espaços. É um jogador muito inteligente e muito ágil. A gente vê aqui nesse momento, ó, o Pikachu, por exemplo, está infiltrando. Ele tem a leitura o quê? Vou ter que fazer essa cobertura do lateral. Ele percebe esse movimento do Pikachu, então ele vai encurtar a distância, mas já vê o lance, ele é muito rápido, né? O lance muda com fração de segundos, e aí o volante já chegou para a cobertura, então ele já tem que recalcular a rota, ele já tem que refazer a sua tomada de decisão. Então já chegou a cobertura, ele vem para trás, se alinha mais próximo do outro zagueiro para fechar e proteger a grande área. É um atleta que tem essa leitura muito aguçada, por exemplo, do espaço, ó, de fazer esse desarme, de fazer essa interceptação, consegue proteger muito bem a entrada da grande área. É um atleta que consegue fazer essas ações defensivas, né? E também proteger a profundidade, né? A gente vê o senso de localização, o posicionamento dele é muito bom, e a gente vê isso nessa proteção da grande área, né? Ele dividindo a referência, olhando o espaço, se colocando bem dentro da grande área, mesmo que um detalhe que a gente percebe que ele não utiliza com certa frequência a perna direita, né? Sempre tenta usar a perna esquerda, que não seria o mais aconselhável para esse momento, né? Porque ele está todo o corpo voltado para o lado da bola, e o natural seria ele fazer o corte com a perna direita. Então ele parou ali com a perna esquerda, que é a sua perna dominante. Mas a gente vê que o posicionamento dele é muito interessante, né? Ele consegue se colocar muito bem. Outro detalhe é que ele sofre um pouquinho em bola em velocidade, nesses cruzamentos em velocidade. Erra em alguns momentos esse tempo de bola, não consegue fazer esse corte, pula no vazio, mas quando ele se coloca muito bem, uma bola vem um pouco mais viajada, ele está muito mais bem colocado, a gente vê que tem uma característica muito interessante do Luciano Castan, que é o de quê? De direcionar essa bola para o espaço vazio, para o espaço menos prejudicial para a sua equipe. Então o corte do Luciano Castan não é um corte aleatório, é um corte direcionado, né? Uma rebatida direcionada que ele busca fazer, e aí vai para uma zona menos perigosa, que pode gerar menos impacto para a sua própria equipe. Então a gente vê, ó, sempre buscando cortar essa bola, dando continuidade, fazendo corte com os pés também, e aí ele utiliza com maior frequência a perna esquerda, porque é a perna que ele tem mais segurança para fazer isso. Outro detalhe que a gente vai ver muito no Luciano Castan é a questão da cobertura. Mas antes eu queria pedir a você para deixar o seu like. O torcedor do esporte tem que dar moral aqui. A gente tá trazendo muito conteúdo, trazendo entrevistas. Então dá moral aqui, deixa o seu like aqui e se inscreve no canal. Será que o torcedor do esporte vai ajudar a gente a bater a meta de 5 mil ainda? Será? Vamos ver, hein? Então vamos lá.
ver essa questão das coberturas defensivas. Lateral saltou pressão, o Luciano Castan, ó, fazendo essa cobertura muito bem aqui, ó, em cima do Pikachu, em si encaixando a marcação no setor do Pikachu, e aí ele acompanha até o final, até o Pikachu voltar essa bola para trás. Em outros momentos ele vai perceber que o lance, como eu disse, né, o lance é muito rápido, às vezes muda uma coisa que você ia fazer e já não tá valendo mais. E ele tem essa percepção muito aguçada. Tem que fazer a cobertura do lateral, mas ele viu que o volante já estava chegando, então ele vai fazer o quê? Defender o seu espaço, vai proteger ali a grande área. O volante também já entrou ali para fazer a função que era dele, ele está fazendo a função que era do lateral, então defender o espaço. Ele tem essa leitura do momento certo, que é para pressionar, para subir, e o momento que é para ficar um pouquinho, segurar e defender o seu espaço. Outro detalhe que a gente vai ver no Luciano Castan, em bloco médio já, é a questão que ele busca sempre deixar o atacante numa condição de impedimento, né? Então, é um atleta que tem uma leitura muito aguçada da linha de impedimento. A gente vai ver aqui, ó, que ele vai sempre buscar fazer o quê? Esse movimento, ó, dar uma segurada, dar um movimento de um gato, para quando o cara fizer o passe, o seu companheiro, né, o companheiro do adversário, ele está em uma condição de impedimento. E isso aconteceu, por exemplo, nesse lance. O bandeirinha depois levanta da conclusão da jogada, mas a gente vê que isso acontece. Mais uma vez aqui, ó, agora pelo Coritiba, ele fazendo esse movimento e aí deixando o jogador numa condição de impedimento, e aí mais uma vez o atacante ficou ali, foi pego nessa infração. Outro detalhe que a gente vai perceber é que é um jogador que consegue ganhar alguns duelos de primeira bola, apesar de não ser o seu ponto forte, seu ponto alto, mas é um jogador que consegue disputar nesse momento. E um detalhe que chama muita atenção, que eu acredito que deva ter contribuído bastante para a contratação, é a questão do jogo com bola do Luciano Castan, né? O Luciano Castan é um zagueiro que é muito inteligente para se colocar como opção de passe. Ele sempre busca se posicionar bem para receber essa bola, para deixar o seu companheiro numa situação que ele possa fazer o passe com tranquilidade. Tem um nível de assertividade, como a gente viu, de muitos passes, né? Uma taxa muito alta, mas também se deve a esses passes curtos que tem o objetivo de quê? De mexer com a marcação, de trazer o time adversário mais para próximo, para ele buscar em alguns momentos também. É um jogador que gosta de conduzir, de ganhar o espaço às costas do adversário, dos atacantes, como a gente vê aqui mais uma vez, ó, conduzindo, ganhando espaço, quebrando a primeira linha já com a condução, e aí depois buscando o passe, né? Outro detalhe que a gente vai ver muito do Luciano Castan, que em alguns momentos ele vai fazer o passe e não vai brecar. Ele vai se oferecer à frente da linha da bola como uma opção viável de passe para que a equipe continue progredindo, né? Então, naturalmente, a gente vai ver o Luciano Castan avançando pelo setor esquerdo e também buscando esses cruzamentos antecipados em algumas ocasiões. Outro detalhe que chama muito a atenção, ó, é que o Luciano Castan busca esse passe mais vertical, né? Busca esse passe entre as linhas para encontrar o seu companheiro e aí já deixar numa situação muito vantajosa. Ele faz isso com muita frequência. Então, é outro detalhe que vai ajudar muito o Mariano Sosso na construção, né? O esporte nessa construção, porque é um atleta que tem essa percepção de encontrar o seu companheiro numa condição muito vantajosa. Mais uma vez, ó, buscando esse passe vertical e a equipe continua conseguindo avançar. Outro detalhe que chama bastante a atenção do Castan é as suas inversões, né? O Mariano Sosso gosta muito de um zagueiro que busca essas inversões, porque nesse momento, por exemplo, a gente vê que o Fortaleza está todo direcionado para o setor direito de defesa e o Luciano Castan tem a percepção de inverter essa bola de corredor, e aí vai ter que fazer todo o time do Fortaleza balançar e vai pegar o seu jogador, o seu companheiro numa situação vantajosa de 1 contra 1, né? Então a gente vê, ó, ele busca sempre fazer essas inversões longas, esse passe em diagonal para o lateral, para o ponta, para que a equipe consiga explorar muito essas situações de 1 contra 1 e aí chegar com o lateral buscando esse cruzamento com a grande área preenchida. Fundamentos, né, princípios que, por exemplo, o Mariano Sosso também utiliza nas suas equipes. Ele fez geralmente uma saída de 3 em alguns momentos com um volante, né,
jogando mais centralizado e ele é aberto, então se jogar com 3 zagueiros ou se jogar com apenas 2 zagueiros, ele também está habituado a fazer essa construção pelo lado esquerdo, gosta de fazer esses lançamentos também direcionados ao centroavante, ou essa bola na paralela, né? Buscando aqui o ponta para que a equipe consiga avançar em direção ao último terço. Outro detalhe que vai chamar a atenção do Luciano Castan é a questão de transição defensiva, né? De estar em muitas situações no mano a mano. E o que é que ele faz? O que é que ele busca fazer? Geralmente ele busca o quê? Proteger a faixa central de campo e liberar, induzir o adversário para o lado, que é uma zona menos perigosa. E aí ele tenta proteger e retardar a jogada. Mais uma vez aqui, ó, retardando a jogada, protegendo a zona central, conseguindo desarmar. É uma busca frequente. Em outros momentos, quando o adversário nessa transição recebe essa bola de costas, ele salta a pressão, pressiona e tenta desarmar o adversário. E aí, torcedor do Leão, gostou desse vídeo? Então não esquece, deixa o like, se inscreve no canal. Eu vou deixar como sugestão aqui 2 vídeos para vocês maratonarem. Um é sobre o estilo de jogo de Mariano Sosso e como deve ser o encaixe aí do Luciano Castan. E outro é uma entrevista com o Ricardo Drubsky, o coordenador técnico do Sport, que falou bastante do que ele deve fazer na temporada seguinte.